Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu hoje venho falar com vocês a respeito daquilo que a Bíblia pede para a gente não ver e crer. Eu era uma pessoa que eu fui criado no interior, na roça, um lugar bem ermo, sem nenhuma evolução. E ali a gente era muito apegado ao negócio de acender vela, de entender que aquilo era a verdade. Por que eu estou te falando isso? Porque ainda existe muito pensamento como o meu. Olha só. E ali a gente fazia muita quermesse, ladainha, aquelas coisinhas do interior. E aquilo pra gente era tudo. Pra gente aquilo era a vida. Pra gente aquilo... E tinha uma doutrina nessa situação que, por exemplo, não podia se falar o nome do diabo, não podia chamar ninguém de desgraçado, não podia falar palavrão, tinha que respeitar e reverenciar as imagens que ali estavam, não poderia ser mal criado para pai e mãe. Isso era um grande trunfo para que a gente visse uma realidade da santidade naquilo. E eu fiquei com aquilo no coração, muitos anos fiquei com aquilo no coração, até que vim para o Rio, desenvolvi a minha adolescência para rapaz aqui, e comecei a ver outras coisas, né? Por exemplo, eu não conhecia o que era macumba, o que era bater macumba, o que era despacho, nada disso acontecia lá no interior, na roça, lá dentro da roça não acontecia nada disso, e tudo aquilo foi me amedrontando, e eu comecei a questionar, comecei a ver essas coisas e questionar com relação da alma. E fiquei naquela coisa, a alma, para onde vai a alma, o que é feito da alma, ainda mais muitos parentes morrendo, aquela coisa toda. E eu ficava perplexo com relação a isso. E eu via falar que no Rio, quando eu cheguei para o Rio, a gente via falar em negócio de kardecista, em que o homem morre e tem reencarnação e vem num cachorro, de repente um cachorro que se agrada muito do cara na rua é a alma daquela pessoa que voltou no cachorro, a borboleta que todo dia entra lá dentro de casa é uma borboleta, um passarinho que entra dentro de casa, a alma da pessoa vem naquele passarinho. E aí, na realidade, tem algumas novelas que procura induzir isso na mente humana, na mente daqueles que não têm entendimento da realidade do espírito. E eu ficava questionando sempre com isso, a alma, ainda mais que tinha muitos parentes mortos. E a coisa começou a ficar diferente. E eu fui fazer catecismo e vi que tinha uma outra realidade, me trouxeram outro conhecimento de que havia purgatório e que a pessoa poderia pecar e que depois ele iria para o purgatório, não sei para onde, aí chegava lá, pagava a penitência que tinha que pagar e depois voltava, ia ser purificado e ia para o céu. Isso me deixava cada dia mais inquieto. E quando chegou um certo dia, depois que eu aceitei a Cristo Jesus, depois que eu perdi a batalha para Cristo, que ele me venceu com uma sensibilidade muito grande, Deus é muito bom. Jesus não tem comparação. A paciência de Deus compara conosco. Eu não estou falando isso para desafiar ninguém, eu estou falando isso para que você caia na realidade. Eu já falei que as visões que Deus tem me dado nesses últimos anos é tenebrosa, é terríveis. E eu orando,
eu fui pego pelo braço e fui levado a um lugar. Eu sei que é um lugar muito profundo e já tive outras visões que com oportunidade eu vou falar. Mas fui levado a um lugar muito, muito distante da nossa superfície terrestre. Muito distante. E quando chegando lá, irmãos, tinha um ser do meu lado que esse me ordenava o que fazer. E quando chegamos assim num lugar que eu não conheço, nunca fui, não vi, não dá para definir, era uma caverna grande, muito grande. Assim, uma caverna, mas tinha um lado dessa caverna que não tinha parede, ela era tomada assim de ramificação, para um lado, para o outro, corredor assim. E tinha um lado que era claro, dava para ver, não posso dizer para vocês que era o sol, mas era um lado claro que dava para me identificar tudo que eu estava vendo. E aí esse ser que estava do meu lado falou assim, olha, o que você vai ver, não mexa em nada, porque isso aí vê tudo, ó. Aí quando ele falou assim, vê tudo, ele olhou assim pro alto, pro teto da caverna, tinha um olho colado no teto, assim, no teto, mas era um ser vivo, não era olho de artesanato, de artesão, não era uma coisa de arte, era uma coisa viva, tão viva, que ele parecia que ia piscar, que embora que você veja uma pessoa que não está piscando, mas você sabe que está em iminência de qualquer hora aquela pessoa piscar. E aquele olho, até com aquelas veiazinhas que quando a gente dorme, acorda ou dorme pouco, fica aquela coisinha vermelha, aquela de ramificaçõezinha vermelha no olho, aquilo tinha. E aquele olho garrado no teto, colado no teto, um olho enorme. Ele falou, vê e não mexa em nada, porque esse olho vê tudo que está ao redor da terra. Falei, meu Deus do céu. E quando eu olhei para o olho assim, ele estava, senti aquela, vivo, uma coisa viva. E embaixo, ele agarrado no teto, o olho no teto, e embaixo uma rosa vermelha muito grande, na proporção daquele olho, naquele tamanho. E em volta assim, aquela coisa, aquele aberto assim, o espaço daquela coisa bem no centro. Aquela rosa em cima, não sei se era uma mesa de pedra, não sei o que era. E aí, eu vendo aquele olho, olhando no centro daquela rosa, e ali ele tinha a condição de ver tudo ao redor. Ele olhando no centro daquela rosa vermelha. E quando eu olhei assim, observei tudo aquilo assim, eu simplesmente dei um passo para trás. E quando eu olhei assim, na minha frente tinha um demônio, mais ou menos uns 3 metros, ou menos um pouco. Esse demônio tinha um bastão de ferro na mão, tão velho, que aquela casca do ferro, quando o ferro está muito velho, começa a tirar aquela casca, parece aquela tinta. E eu olhando para aquilo, claro, o receio da alma, a própria nossa alma, eu não sei explicar. Eu só sei que é o seguinte, meu corpo estava ali, era eu mesmo, olhando para aquilo, e ele me olhava, não falava nada, mas também não se movia. E atrás dele tinha um portão grandão, mais ou menos assim, de uns 5 metros, uns 5 metros de largura, para uns 3 ou 4 de altura. E uma vez eu lembro que quando eu evangelizava na rua, eu fui evangelizar na Polinta e eu vi um portão semelhante a esse. Lá na Polinta, onde ficávamos presos ali na antiga Polinta da Praça Mauá. E eu olhando para ele, eu sem saber o que fazia. Estava num lugar estranho. Mas quem me levou lá conhecia bem. E aí esse ser que estava do meu lado falou assim, fala mistério. Fala mistério para ele. Eu falei, meu Deus, falar mistério. Assim na minha mente eu pensava. E eu comecei a falar mistério. Falando em língua, falando mistério, e ele não estava nem aí.
Ele só de vez em quando fazia uma movimentazinha, movimentava um pouquinho, assim, mas muito lento, o ombro, cabeça, e eu falando mistério, e ele começou a vir para o meu lado, e aí esse ser que estava do meu lado falava assim, fala mistério, fala mais, fala mais, fala. Quanto mais eu falava, eu ficava exausto, já falando muito tempo, aquele mistério, aquela coisa incessante, e ele fala, e eu falando, quando daqui a pouco, de repente, parece que alguém chegou assim, deu uma impactada, empaquetou o peito daquele bicho e lançou ele de encontro, descosta, ele bateu descosta naquele portão preto, o ferro caiu no chão, aquele bastão que estava na mão dele, um ferro caiu no chão. Eu não sei se os irmãos sabem um brinquedo que tem aí no mercado, que as crianças brincam muito, chamado moeba, que aonde bate aquilo se espalha e fica agarrado. Então, assim, tipo, esse brinquedo, aquele bicho bateu naquele portão e se espalhou, ficou agarrado. Agarrou a cabeça assim, ficou aquela cabeça espalhada, agarrada, como um chiclete. A cabeça, os braços, ficou tudo agarrado, perna ficou agarrada, e as unhas dele, eu pude observar que ele com as mãos agarradas, a unha dele parecia de madeira, não parecia unha normal. Aquela coisa grande, feia nos pés, nas mãos, aquele cabelo horrível, parecia, não sei, parecia um bombril, uma coisa terrível. E aí ele fez esse ser que estava do meu lado, fez um sinal, eu não vi o rosto, sabia que ele estava ali, que eu ouvia a voz, e esse ser fez um sinal e aquele portão abriu. E quando abriu ele falou, Ângela, não mexa em nada, não toque em nada, não ajude ninguém. E eu entrei num corredor feio, um corredor sujo, não de sujeira, mas de tempo. As paredes nascendo aquelas samambaias secas na quina da parede, no teto da parede, naquelas quinas de teto, aquelas plantas velhas, secas, aqueles ferros de cadeia horrível, descascando, e aquilo lá dentro lotado, cheio, semelhante a esses presídios que a gente vê aqui na terra. E o povo pedia socorro, socorro. Só que engraçado, esquisito, tenebroso. Desculpe o engraçado, mas o que era tenebroso é que para eles estavam gritando e alguém estava ouvindo. E eu que estava do lado de fora no corredor, olhando para lá, para dentro, eles com os braços para fora do ferro, pedindo socorro, socorro, socorro. E eu que estava do lado de fora, não ouvia eles pedir socorro, mas sabia que eles estavam pedindo, mas para eles estavam gritando. E aí eu fico aquela coisa, coração, de olhar aquela povo tudo preso ali, aquele diabo lá fora tomando conta daquele portão. E eu tentei, aí o anjo, tentei não ajudar. Tentei simplesmente, sei lá, não dava nem condições de pedir assim a Deus para ter misericórdia e olhar para aquelas almas. Mas uma coisa é certa, irmãos. Quando eu procurei movimentar, ao contrário do que o anjo, que esse ser tinha mandado e orientado, ele falou, só olha, não ajude ninguém, só olhe e volta, porque daí segue-se o juízo. E aí eu me vi novamente no meu quintal. E aí toda a dúvida do meu coração acabou com relação a isso. Uma coisa terrível, tenebrosa. Uma coisa que não consegue sair da minha mente, do meu coração. E que também me deu muita força. Para mim mesmo, eu sou um homem deficiente, eu tenho uma deficiência muito forte. Não sei se vocês observam. Estou falando com vocês sentado no chão, de vez em quando tem que me ajeitar, porque os quadris não aguentam muito tempo sentado, não aguentam tempo em pé. Mas mesmo assim, muitas vezes eu saía de madrugada para ir evangelizar, com medo que alguma alma fosse parar naquele lugar,
Muitas vezes passei na rua entregando papel, pedindo para as pessoas aceitar Jesus, que o inferno é real. Eu, dentro do ônibus, no trem, pedindo carona para ir para outro estado, para procurar, de alguma forma, colocar no coração das pessoas que a coisa é real. Não existe reencarnação. Não existe purgatório, não existe nada disso. Isso é uma obra do engano. Jesus Cristo diz aqui em João, caminhar enquanto é dia. Você caminhar enquanto é dia, você não tropeça. Se você caminhar à noite, você vai tropeçar porque não tem luz. E é isso que o diabo faz. Se ele alcançar, tirar a luz dos teus olhos, tirar o caminho que você deve seguir, com certeza tu vai tropeçar. E se tropeçar é acreditar em tudo, menos em Cristo Jesus. Eu preciso passar para vocês isso. Eu preciso passar as coisas que têm me acontecido nesses anos. É a mudança da raça humana, a mudança das igrejas, as coisas tenebrosas que têm acontecido nas igrejas. Vocês não sabem o que uma pessoa é capaz de fazer para atrapalhar outro servir a Jesus. O diabo nunca vai chegar perto de você dizendo que ele é o diabo. Ele vai dizer que é Deus. E nessa coisa de apresentar sensibilidade à raça humana, as pessoas, tem levado muita gente para a perdição. E muita gente está crendo. Mas Jesus disse que ele faria grandes sinais, se possível enganaria até os escolhidos. Eu preciso de passar isso que eu estou passando. Preciso de passar tudo que eu alcancei em Cristo Jesus ver fora desse mundo secular que nós vivemos. Fica na paz. Fica na paz.